O vento gelado da Serra Gaúcha, com seu cheiro inconfundível de uva e terra molhada, acariciava o rosto de Clara. Ela estava sentada em um velho banco de madeira, no alpendre de sua pequena casa em Bento Gonçalves, observando as parreiras despidas de inverno que se estendiam até onde a vista alcançava. Cada galho seco parecia um reflexo dos seus próprios sonhos, agora frágeis e adormecidos. Aos 40 anos, com a pele alva e os cabelos castanhos escuros caindo em ondas suaves até a cintura, Clara possuía uma beleza que o tempo não ousava apagar. Seus olhos, de um castanho mel profundo, carregavam a melancolia de quem havia enfrentado tempestades, mas também a chama de uma resiliência inabalável, uma beleza serena, quase etérea, que contrastava com a realidade dura que a cercava. Ela segurava uma xícara de porcelana lascada, o vapor do chá quente tentando em vão aquecer não apenas suas mãos, mas também a alma. As palavras do último médico ainda ecoavam em sua mente como um sino desafinado. O tratamento é caro, Clara, muito caro. E as chances, bem, são mínimas. Mínimas, mas não inexistentes. E era por essa ínfima porcentagem que ela lutava. Seu filho, o pequeno Gabriel, com apenas 7 anos e os mesmos olhos castanhos e curiosos dela, era a razão de cada suspiro, de cada amanhecer. Ele dormia lá dentro, alheio à batalha silenciosa que sua mãe travava dia e noite contra uma doença rara que ameaçava roubar-lhe o futuro. Clara, que havia dedicado a vida à sua pequena vinícola familiar, herdada dos avós, via-a definhar dia após dia. A safra do último ano foi desastrosa. As dívidas se acumulavam, e o dinheiro para o tratamento de Gabriel parecia um horizonte inatingível. Ela lembrava-se da promessa que fizera ao pai no leito de morte dele. Nunca deixe nossa terra, filha. Ela é a nossa alma. E ela tentava com todas as suas forças honrar essa promessa. Mas a realidade parecia ter outros planos. A cada novo dia, o peso do mundo parecia cair sobre seus ombros. A dor no peito não era apenas a angústia da doença do filho, mas a humilhação silenciosa de quem vê seu legado escorrer por entre os dedos. Mesmo trabalhando incansavelmente, seu marido, Marcelo, um homem forte e trabalhador, com a pele bronzeada pelos anos sob o sol da colheita e cabelos negros, havia partido há 3 anos em busca de uma oportunidade de trabalho em Porto Alegre, prometendo enviar dinheiro. As notícias e o dinheiro rareavam, e agora ela se sentia sozinha, à beira de um abismo. A paisagem lá fora, outrora motivo de orgulho e esperança, agora parecia um espelho de sua alma exausta. A névoa da manhã, densa e fria, envolvia as montanhas, como um véu que escondia as possibilidades. Mas no fundo, bem lá no fundo, Clara sentia uma pequena centelha, uma intuição. Algo dizia que aquele não seria o seu fim, mas talvez o início de uma reviravolta inesperada. Ela só não sabia como ou quando ela viria, nem o preço que teria que pagar por ela. Uma prece silenciosa escapou de seus lábios, perdida no vento que soprava pelas parreiras. Os dias em Bento Gonçalves arrastavam-se, pesados como as nuvens que se acumulavam sobre a serra. Clara passava as manhãs nas parreiras, tentando com as próprias mãos reviver a terra que parecia tão cansada quanto ela. À tarde, dedicava-se a Gabriel, seu pequeno raio de sol, cujos olhos brilhavam mesmo em meio à palidez. Ele gostava de desenhar e colorir, criando mundos vibrantes onde a doença não existia. Clara, com a paciência que só uma mãe possui, sentava-se ao lado dele, ajudando a colorir um dragão ou uma paisagem inventada, enquanto seu coração se apertava com a incerteza do futuro. A vinícola, herança de gerações, era agora um fardo. As poucas garrafas de vinho que conseguia produzir mal cobriam os custos básicos. As contas médicas de Gabriel, por outro lado, cresciam em uma velocidade assustadora, devorando qualquer pequena economia que Clara pudesse juntar. Ela havia tentado tudo: empréstimos em bancos, a venda de algumas joias antigas da família, até mesmo a pequena reserva de emergência que guardava para tempos ainda mais sombrios. Nada era suficiente. A cada não, ou a cada olhar de pena que recebia, um pedaço de sua dignidade parecia se despedaçar. Foi em uma dessas tardes de desespero que Clara tomou uma decisão difícil. Precisava de dinheiro e precisava rápido. Com a ajuda de uma vizinha que cuidava de Gabriel enquanto ela estava fora, Clara decidiu ir à feira de produtos coloniais em Garibaldi, a cidade vizinha, para tentar vender o pouco que tinha. Alguns doces de figo feitos com a receita da avó,
umas poucas garrafas de vinho da safra anterior e compotas caseiras. Ela se sentia exposta, a vergonha queimando em suas bochechas. Aquele não era o lugar de uma viticultora de renome, herdeira de uma das mais antigas famílias da região. Mas a necessidade falava mais alto. O dia na feira foi exaustivo. As poucas vendas mal compensavam o esforço. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados sobre as montanhas, Clara preparava-se para recolher suas coisas, a alma pesada pela derrota. Foi então que ele apareceu. Um carro preto, reluzente, que parecia ter saído de uma revista, parou bruscamente em frente à sua barraca. Dele desceu um homem, alto, com ombros largos, sob um casaco de lã escura que parecia feito sob medida. Seus cabelos eram pretos como a noite, e os olhos, de um azul gélido, carregavam uma intensidade quase arrogante. Ele tinha traços esculpidos, uma beleza marcante, mas uma expressão que beirava a indiferença, como se o mundo ao redor não o impressionasse em nada. Parecia ter no máximo uns 40 e poucos anos, exalando poder e um certo ar de superioridade. Ele não a viu. Seus olhos varreram a feira com desdém, até que pararam nas garrafas de vinho de Clara. Com um gesto impaciente, apontou para uma delas. "Quanto custa essa?" A voz era grave, sem calor. Clara, que estava abaixada, levantou-se rapidamente, o coração batendo forte, não pela beleza do homem, mas pela brusquidão de sua abordagem. "Senhor, essa é 500 reais", disse ela quase sussurrando, o preço inflacionado pela esperança de conseguir algum dinheiro extra para Gabriel. Ele ergueu uma sobrancelha, um sorriso irônico brincando em seus lábios. 500? Por uma garrafa dessa? Não me faça rir, isso aqui mal vale 50. Sua risada era fria, cortante. "E nem se atreva a pensar que estou interessado em barganhar. Eu compro coisas de verdade, não bugigangas de feira." Ele jogou uma nota de 100 reais sobre a mesa, que escorregou e caiu no chão empoeirado. Um gesto deliberadamente humilhante. "Pegue o troco e não ouse me enganar novamente." Clara sentiu o rosto queimar. A humilhação era um golpe físico. Seus olhos marejaram, mas ela se recusou a chorar. Manteve o olhar firme, os lábios apertados, enquanto ele pegava a garrafa com uma das mãos, sem sequer olhar para ela novamente. Sem mais uma palavra, ele se virou e caminhou em direção ao carro, desaparecendo na noite gaúcha, deixando Clara ali, de pé, com os 100 reais no chão e o coração em pedaços. Quem era aquele homem? E por que o destino o colocou em seu caminho apenas para adicionar mais dor à sua vida já tão sofrida? Clara se agachou lentamente, pegando a nota suja, e naquele momento jurou que jamais esqueceria aquele rosto, aquela voz e aquela humilhação. Uma semente de algo novo, talvez amargo, começava a brotar em seu peito. A nota de 100 reais amassada, um lembrete físico da humilhação sofrida na feira de Garibaldi, jazia sobre a velha mesa da cozinha de Clara. Ela a observava com uma mistura de raiva e desespero. Não era pelo dinheiro, mas pela forma como fora jogado, como se sua dignidade valesse menos do que o pó da estrada. A imagem dos olhos azuis gélidos daquele homem, cuja arrogância parecia preencher todo o espaço, queimava em sua memória. Ele era a personificação de tudo o que ela repudiava. O poder sem empatia, a riqueza sem respeito. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de tentativas frustradas. Clara buscou trabalho em pequenas vinícolas vizinhas. Ofereceu-se para ajudar na colheita em troca de adiantamentos, mas a notícia da sua situação financeira precária já havia se espalhado como um rastro de pólvora pela pequena comunidade rural. Ninguém queria arriscar. As pessoas a olhavam com pena, um sentimento que ela detestava mais do que a própria adversidade. Ela, que sempre foi um pilar de força e orgulho, agora se via em uma posição de mendicância velada. A cada dia, a palidez de Gabriel se acentuava, e a tosse, que antes era esporádica, tornava-se mais frequente. O Hospital de Caxias do Sul, o mais próximo com recursos para o tratamento do filho, ligava constantemente, cobrando os pagamentos atrasados. A dívida era como uma sombra escura que se alongava sobre sua casa, ameaçando engoli-la por completo. Clara passava as noites em claro, sentada ao lado da cama do filho, acariciando seus cabelos, rezando por um milagre, por uma luz no fim do túnel que parecia interminável. Em uma manhã cinzenta, quando a névoa cobria as parreiras como um véu fúnebre, um carro se aproximou da pequena estrada de terra que levava à sua casa. Não era o carro luxuoso de antes,
mas um veículo de uma imobiliária local. Dele desceu um homem de terno, com uma pasta na mão e uma expressão séria. Clara soube no mesmo instante o que ele significava. Seu coração gelou. Dona Clara Mendes? Perguntou ele, a voz formal, quase robótica. Sim, sou eu, respondeu Clara, sentindo um nó na garganta. Venho por parte do Sr. Durval Almeida. Soube que a senhora tem uma dívida pendente com ele, referente à compra de insumos agrícolas no ano passado. Clara assentiu, a cabeça baixa. Durval Almeida era um dos maiores produtores de uva da região, um homem influente e implacável quando se tratava de dinheiro. Ele me encarregou de informá-la que, como o prazo de pagamento foi excedido em muito, ele irá executar a hipoteca sobre sua propriedade. Palavras atingiram Clara como pedras. Hipoteca. Ela não havia se dado conta que a dívida havia chegado a esse ponto. O terreno, a casa, as parreiras, tudo o que era seu, tudo o que seu pai a fizera prometer proteger, estava prestes a ser tomado. Mas não pode ser. Eu tenho tentado pagar, estou me esforçando. Preciso de mais tempo, implorou Clara, sua voz embargada. O homem apenas balançou a cabeça, impassível. Lamento, dona Clara. O prazo legal expirou. O Sr. Almeida já formalizou a intenção de compra. Ele tem grande interesse nestas terras. Interesse nas suas terras, nas terras da sua família. As mesmas terras que ele já havia tentado comprar diversas vezes no passado, oferecendo valores irrisórios, na esperança de que ela desistisse e vendesse. Agora, ele agia nos bastidores, usando a dívida para tirar dela o que não conseguira com as propostas. Enquanto o homem da imobiliária se afastava, o carro de luxo preto de Garibaldi voltou a cruzar sua mente. Era o mesmo tipo de poder que a esmagava, a mesma falta de humanidade. Aquele rosto arrogante. Aquele homem a fez sentir-se pequena, e agora a terra, o berço de sua família, seria arrancada dela. Lá dentro, Gabriel tossiu. O som ecoou em sua alma, lembrando-a de que não podia se render. Não agora. Clara olhou para as parreiras, para a terra que era seu sangue, sua história. Uma nova chama acendeu em seus olhos, um fogo que vinha não da raiva pura, mas de uma determinação feroz. Ela não seria quebrada. Não deixaria que o legado de sua família fosse pisoteado, nem que seu filho perdesse a chance de lutar pela vida. O que restava a ela, além da fé, era a coragem. E essa ninguém poderia arrancar. A notícia da execução da hipoteca caiu sobre Clara como um raio. As palavras do homem da imobiliária se repetiam em sua mente, frias e impiedosas. Aquela terra, cada parreira, cada pedra daquela casa antiga, era mais do que propriedade. Era a história de sua família, o cheiro de infância, a promessa a seu pai e, acima de tudo, era o único legado que ela poderia deixar para Gabriel. Mas como lutar contra um homem tão poderoso como Durval Almeida, que parecia ter a justiça a seu lado? Clara passou a noite em claro, sentada na varanda, as estrelas da Serra Gaúcha parecendo mais distantes do que nunca. Ela imaginava a tristeza de seu filho se fosse preciso deixar a casa. O único lugar seguro que ele conhecia, a lembrança do tratamento de Gabriel, das suas poucas chances e do custo exorbitante, misturava-se ao medo de perder tudo. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, mas a cada gota, uma nova camada de determinação se solidificava em seu coração. Ela precisava de um milagre, precisava de uma saída. No dia seguinte, um sol tímido tentava romper a neblina. Clara estava na cozinha, preparando um mingau para Gabriel, quando ouviu o som de um carro se aproximando novamente. Seu corpo enrijeceu. Seria o homem da imobiliária novamente? Ou pior, um oficial de justiça? Ela se aproximou da janela e viu um carro luxuoso preto parar em sua entrada. O coração disparou. Era o mesmo carro. E dele desceu o mesmo homem. Alto, com o terno impecável e o cabelo negro caindo sobre a testa, ele parecia ainda mais imponente do que na feira. Os olhos azuis gélidos varreram o cenário com uma intensidade que a fez recuar um passo. A arrogância ainda estava lá, em cada movimento, em cada linha de seu rosto esculpido. Ele se aproximou da porta e bateu com uma força que ecoou pela casa. Clara abriu a porta, o rosto impassível, os olhos firmes. Não permitiria que ele visse seu medo. "O que o senhor deseja?" perguntou, a voz mais controlada do que esperava. "Desejo falar com a proprietária deste lugar, dona Clara Mendes, presumo", disse ele sem sorrir, sem qualquer vestígio de simpatia. "Meu nome é Arthur Montenegro e tenho uma proposta para a senhora." Arthur Montenegro.
O nome soou familiar. Ela já o havia visto em alguma revista, talvez. Um magnata do ramo de vinhos e hotéis de luxo, com propriedades espalhadas pelo mundo. Um homem conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua reputação de ser implacável nos negócios. Ele era o oposto completo de tudo o que Clara representava. Proposta? Clara repetiu, desconfiada, lembrando-se da humilhação na feira. Se for sobre a garrafa de vinho, o senhor pode ficar com ela. Eu não vendo bugigangas. A ironia era sutil, mas ele captou. Uma sombra de irritação cruzou seu rosto, mas desapareceu tão rápido quanto veio. Não é sobre sua bugiganga, ele respondeu, a voz carregada de um sarcasmo sutil. É sobre esta propriedade. Soube da sua situação com Durval Almeida. Ele não é o único interessado nestas terras. Eu soube que ele está para executar a hipoteca e comprar por um valor irrisório. Não quero que isso aconteça. E não quero a sua vinícola em ruínas. Clara o encarou, confusa. E por que isso o interessaria? Arthur deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Esta vinícola tem uma história. É uma das mais antigas e tradicionais da Serra Gaúcha. Não posso permitir que ela caia nas mãos de alguém como Durval, que só pensa em lucros fáceis e descaracterizará tudo. Eu tenho planos para esta região, e esta propriedade se encaixa perfeitamente neles. Ele estendeu um envelope grosso. Aqui está uma proposta formal. Eu compro a sua dívida com o Sr. Almeida, pago o tratamento do seu filho e garanto a você um salário por 5 anos, para que administre a vinícola sob a minha direção. A propriedade será minha, mas você terá recursos para cuidar de Gabriel e terá um trabalho digno. Não é uma doação, Dona Clara, é um investimento, e é a sua única chance de salvar seu filho e seu lar de serem destruídos. O mundo de Clara girou. Salvar Gabriel, salvar sua casa. Mas a que custo? Vender sua alma ao diabo, ao homem que a humilhara, que parecia tão frio e calculista? Era uma tábua de salvação, mas parecia feita de gelo. O contrato tirava dela a propriedade, mas oferecia a vida para seu filho. Uma dor lancinante de ter que abrir mão do legado da sua família, mas a certeza de que ela poderia salvar seu filho. Ela lembrou-se da promessa ao pai, proteger a terra. Mas como proteger se o filho morresse? Seus olhos fixaram-se nos de Arthur. Havia um brilho frio, de desafio neles. Se eu não aceitar? Perguntou ela. A voz um fio. Então, em poucos dias, você perderá tudo. A terra para Durval Almeida e seu filho. Bem, o tempo dele está se esgotando, não é, Dona Clara? Ele respondeu, sem uma ponta de remorso. A menção de Gabriel, dita com aquela frieza calculada, atingiu Clara como um soco no estômago. Ele sabia de tudo, até da doença de seu filho. A humilhação passada ressurgiu, mas agora com um novo matiz, a vergonha de ter sua vulnerabilidade exposta. Arthur não esperou por uma resposta. Simplesmente largou o envelope na mão de Clara e se virou voltando para o carro. Antes de entrar, ele olhou para ela uma última vez. Um olhar indecifrável, que podia ser pena, ou apenas a satisfação de quem sabe que tem todas as cartas na mão. O carro acelerou, deixando Clara sozinha no alpendre, o envelope pesado em suas mãos, a mente em turbilhão. A proposta era um pacto. Um pacto com um homem que parecia ter vindo de um mundo completamente diferente do dela. Um mundo de poder e frieza. Clara passou a noite em claro, o envelope com o contrato de Arthur Montenegro pesando em suas mãos como uma sentença. Cada palavra no papel parecia sussurrar a mesma pergunta: dignidade ou vida para Gabriel? A imagem do filho, frágil, mas com a inocência brilhante nos olhos, dissipava qualquer resquício de orgulho ferido. Ela não tinha escolha. A vida de Gabriel valia mais do que qualquer legado, mais do que qualquer humilhação. Na manhã seguinte, com o coração pesado, mas com uma determinação fria, Clara pegou o telefone. A voz do outro lado atendeu na primeira chamada, como se Arthur Montenegro estivesse esperando por seu sim. Senhor Montenegro, eu aceito sua proposta, disse Clara, a voz firme, embora as mãos tremessem. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Excelente. Meus advogados entrarão em contato para finalizar os detalhes. Não se preocupe com Durval Almeida. Ele será devidamente contido. A voz dele era controlada, quase sem emoção, mas Clara percebeu um tom de satisfação contida. Amanhã uma equipe estará em sua propriedade para iniciar os levantamentos. Esteja pronta, Dona Clara. Não tolero atrasos. A ligação foi abruptamente encerrada. Clara sentiu um calafrio. Era o início de uma nova fase,
e ela sabia que seria desafiadora. No dia seguinte, a pequena vinícola, antes um refúgio de paz, transformou-se em um canteiro de obras. Caminhões e máquinas de última geração chegaram, juntamente com engenheiros e agrônomos de semblante sério. Arthur Montenegro não brincava em serviço. Clara, que sempre fora a senhora de suas terras, agora se via em uma posição subalterna. As decisões eram tomadas por outros. As ordens vinham de pessoas que mal olhavam em seus olhos. Ela observava tudo de longe, sentindo um misto de gratidão pela ajuda a Gabriel e de dor por ver seu legado ser transformado por mãos estranhas. A primeira prova de fogo com Arthur Montenegro não demorou a chegar. Ele apareceu na vinícola uma semana depois, sem avisar. Estava impecavelmente vestido, mesmo em meio à poeira da construção, exalando um ar de poder que fazia todos ao redor se encolherem. Seus olhos azuis, antes gélidos, agora pareciam mais afiados, avaliando cada detalhe. Ele a encontrou na adega, onde Clara tentava organizar algumas garrafas antigas, uma pequena parte de sua história que ainda lhe restava. Ele parou na entrada, braços cruzados, observando-a. Dona Clara, espero que esteja se adaptando à nova rotina, disse ele, a voz firme. Tenho algumas questões sobre os documentos antigos da vinícola. Sua equipe demorou para me enviar algumas informações cruciais. Clara virou-se, o rosto cansado, mas os olhos fixos nos dele. Senhor Montenegro, eu estou fazendo o meu melhor. O sistema de arquivamento aqui é antigo. Estou catalogando tudo com a maior rapidez possível. Arthur deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O ar ficou pesado. Meu tempo é valioso, Dona Clara, e eu não pago para esforços. Eu pago por resultados. Entendeu? Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma autoridade inegável. Era uma repreensão dita sem gritos, mas que a fez sentir-se como uma criança repreendida. A humilhação da feira voltou com força total. Ele tinha o poder sobre ela, sobre sua vida e a de seu filho. Sim, senhor, entendi. Clara respondeu, sentindo o rosto esquentar. Ela engoliu em seco, forçando-se a manter a compostura. Ótimo, ele disse. E um pequeno sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Amanhã, preciso de todos os relatórios financeiros dos últimos 10 anos, sem falta. E espero que a senhora demonstre mais proatividade. Ele se virou e saiu, deixando Clara sozinha na adega, com o cheiro de mofo e vinho envelhecido, e a sensação de que havia entrado em um jogo de xadrez onde cada movimento era ditado por seu novo chefe. Ela era agora uma peça em seu tabuleiro. Mas mesmo com a dor e a humilhação, Clara não se arrependeu. Gabriel começara o tratamento em Porto Alegre. As esperanças renasciam, e por ele, ela suportaria o que fosse preciso, até a arrogância de Arthur Montenegro. A batalha pela sua dignidade seria travada em silêncio, um dia de cada vez. Os meses que se seguiram foram de uma intensidade avassaladora para Clara. A vinícola, agora sob a batuta de Arthur Montenegro, transformava-se a olhos vistos. Novas mudas de uva eram plantadas, a adega era modernizada com tecnologia de ponta, e a propriedade, antes melancólica, ganhava um brilho que Clara nunca imaginou possível. Ela, com seu profundo conhecimento da terra e das tradições locais, tornou-se uma espécie de ponte entre o passado da vinícola e o futuro grandioso que Arthur projetava. A rotina de Clara era exaustiva. Começava antes do sol nascer, vistoriando as parreiras e acompanhando os novos agrônomos. E só terminava tarde da noite, debruçada sobre relatórios e planilhas complexas, tentando decifrar a lógica implacável do mundo dos negócios de Arthur. Ele, por sua vez, aparecia com uma frequência surpreendente. Não era de falar muito, mas seus olhos azuis observavam cada detalhe, cada movimento de Clara, como se estivesse avaliando não apenas seu trabalho, mas algo mais profundo. A relação entre eles era uma dança delicada de respeito profissional e uma tensão velada. Arthur, embora ainda arrogante e exigente, demonstrava um reconhecimento sutil pela competência de Clara. Ele a desafiava, cobrava, mas também a escutava quando ela falava sobre a terra, sobre o ciclo das uvas, sobre os segredos que só a experiência de gerações poderia ensinar. Clara, por sua vez, começava a ver além da frieza inicial de Arthur. Percebia sua paixão pelos negócios,
sua inteligência aguda e uma estranha solidão que parecia envolvê-lo, mesmo em meio a tanto poder. Certa tarde, Arthur convocou Clara para uma reunião em Gramado, na sede de um de seus mais luxuosos hotéis. Ele estava preparando o lançamento de uma nova linha de vinhos, e a presença de Clara, como a alma da vinícola, era essencial. Clara, que raramente saía de sua bolha de trabalho e preocupação com Gabriel, sentiu um frio na barriga. Ao chegar ao hotel, um palácio de pedras e madeira com jardins impecáveis e uma vista deslumbrante para o vale, Clara sentiu-se deslocada. Ela, acostumada às roupas simples de trabalho, estava em meio a um universo de luxo e sofisticação. Vestiu o único vestido mais formal que tinha, um modelo simples mas elegante de tom neutro, e prendeu os cabelos em um coque discreto. Ainda assim, sentia-se um peixe fora d'água. Arthur a esperava na sala de reuniões. Ele estava impecável, como sempre, em um terno risca de giz que acentuava sua figura atlética. Seus olhos, ao vê-la, demoraram um pouco mais que o usual, mas ele logo retomou sua postura séria. "Dona Clara, por favor, sente-se", disse ele, indicando uma cadeira à frente da imensa mesa de mogno. "Precisamos revisar os rótulos e as estratégias de marketing para a nova safra. Sua contribuição é fundamental, especialmente na parte que se refere à história e tradição da vinícola." A reunião durou horas. Arthur era um estrategista nato com uma visão de negócios que a impressionava. Clara, com sua sensibilidade e conhecimento das nuances da produção de vinho, complementava suas ideias de marketing de forma surpreendente. Havia uma sinergia estranha entre a pragmática mente dele e a alma poética dela. No final do dia, enquanto revisavam os últimos detalhes, Arthur a surpreendeu com um convite. "Amanhã à noite, teremos um jantar de gala aqui no hotel para apresentar a nova linha a investidores e parceiros. Gostaria que a senhora me acompanhasse. Sua presença será importante para autenticar a narrativa da vinícola." Clara hesitou. Um jantar de gala. Ela não tinha sequer um vestido adequado. E o que as pessoas diriam? Ela, a mulher humilhada na feira, agora nos salões luxuosos com o temido Arthur Montenegro? Ele percebeu sua hesitação. "Não se preocupe com a vestimenta, dona Clara. O hotel tem um serviço de consultoria de imagem. E quanto aos outros, eles saberão que a senhora é a alma de nossa nova empreitada." É uma ordem, não um pedido. A última frase, dita com aquele tom autoritário que ela já conhecia, a fez suspirar. Clara concordou. Sabia que era mais um passo em um caminho que ela não escolheu, mas que agora estava trilhando por seu filho. O relacionamento deles, antes apenas de um chefe frio e sua subalterna, começava a ganhar novas camadas, misturando-se com os ares da alta sociedade da Serra Gaúcha, onde os olhares curiosos e os sussurros seriam inevitáveis. Mas para Clara, a única certeza era que cada passo, cada sacrifício, valeria a pena por Gabriel. O ar em Gramado estava eletrizante na noite do jantar de gala. O luxuoso salão do hotel de Arthur Montenegro estava adornado com arranjos florais exuberantes, cristais cintilantes e um perfume suave de jasmim pairava no ar. A alta sociedade da Serra Gaúcha, composta por empresários do vinho, políticos influentes e figuras da moda, circulava em trajes impecáveis, taças de espumante na mão, os sorrisos polidos escondendo olhares curiosos e avaliativos. Clara, ao descer a escadaria do hall, sentiu todos os olhares sobre si. Ela não era mais a mulher simples da feira. Graças à insistência discreta de Arthur, uma consultora de imagem do hotel a havia transformado. Seus cabelos castanhos, antes em um coque discreto, agora caíam em ondas suaves sobre os ombros. O vestido, um azul profundo que realçava a cor de seus olhos, era elegante e caía perfeitamente em sua silhueta esbelta, com um decote sutil que valorizava seu colo. Uma joia delicada emprestada pela consultora cintilava em seu pescoço. Ela estava deslumbrante, uma beleza natural que transcendia o luxo ao seu redor. Arthur Montenegro a esperava ao pé da escada. Seus olhos, que antes eram gélidos, demoraram um instante sobre ela, e Clara jurou ter visto um brilho de surpresa, talvez até de admiração, antes que ele voltasse à sua expressão controlada. Ele estendeu a mão e Clara a segurou. Seu toque era firme, quente, e por um breve momento, uma corrente elétrica pareceu percorrer o braço de Clara. "A senhora está apresentável, dona Clara", disse Arthur, com um tom de voz que ela nunca ouvira antes.
Era uma espécie de elogio velado, à sua maneira. E o senhor impecável como sempre, senhor Montenegro, Clara respondeu, sentindo um rubor nas bochechas, mas mantendo o olhar firme. A noite avançou entre conversas estratégicas e brindes. Arthur, ao lado de Clara, apresentava-a como a verdadeira alma da vinícola, a guardiã das tradições, a inspiração por trás da nova linha de vinhos. Clara, surpreendentemente, sentia-se à vontade. Falava com paixão sobre o processo de produção, sobre a história de sua família naquelas terras, e sua autenticidade cativava a todos. Ela notou que Arthur, que antes parecia intocável, observava suas interações com um interesse crescente, quase como se estivesse a descobrindo pela primeira vez. Em um momento, enquanto Arthur conversava com um grupo de investidores, Clara sentiu-se um pouco tonta. A emoção do dia, o cansaço acumulado, tudo parecia pesar. Ela se afastou discretamente para a varanda do salão, buscando um pouco de ar fresco. O vento frio de Gramado arrepiou sua pele e ela abraçou os próprios braços. Foi então que Arthur apareceu. Ele a observava de perto, com uma preocupação incomum em seus olhos. — Está tudo bem, dona Clara? A senhora parece um pouco pálida. Clara se virou para ele, um sorriso fraco nos lábios. — É só o cansaço, senhor Montenegro. Este mundo é muito diferente do meu. Arthur se aproximou, e por um instante, o ar arrogante que o envolvia pareceu se dissipar. — Eu sei, às vezes o brilho exterior esconde uma solidão imensa. Eu agradeço sua dedicação a este projeto, dona Clara. E soube do progresso de Gabriel. Fico satisfeito em saber que ele está respondendo ao tratamento. A menção de Gabriel, dita com um tom de voz quase gentil, desarmou Clara. Era a primeira vez que ele demonstrava uma ponta de humanidade em relação ao seu filho, a sua dor. Lágrimas de gratidão brotaram em seus olhos, e ela não conseguiu contê-las. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Arthur, vendo suas lágrimas, estendeu a mão, hesitou e depois, com uma delicadeza inesperada, tocou seu rosto, limpando a lágrima com o polegar. Seu toque era suave, mas intenso. Os olhos azuis, antes gélidos, agora mostravam uma vulnerabilidade que Clara nunca imaginou ver. Ele se inclinou e o mundo pareceu parar. Por um instante, Clara pensou que ele a beijaria. Seus corações batiam em uníssono, mas então ele recuou. O brilho em seus olhos se tornou mais sério. — Dona Clara, eu preciso de um favor. Além do seu trabalho, sua voz estava um pouco rouca. Tenho uma reunião crucial amanhã com um investidor árabe no nosso hotel em Canela. Ele é muito tradicional e valoriza a família. Preciso que você, como minha parceira de negócios, me acompanhe e que atue como minha noiva. Clara piscou, incrédula. Sua noiva? Mas o senhor Montenegro, isso é absurdo. Arthur a olhou, os olhos recuperando parte de sua frieza habitual, mas com um toque de súplica que Clara nunca vira. É um acordo de negócios, dona Clara, uma formalidade. Ele precisa ver estabilidade, compromisso, e ele já se interessou pela história de sua família na vinícola. Você é a pessoa perfeita. Será apenas por algumas horas. E eu garantirei que Gabriel tenha os melhores cuidados e todos os tratamentos necessários, a partir de agora, sem preocupações financeiras. O ultimato foi lançado. Era um novo tipo de humilhação, uma encenação de um amor que não existia, mas o prêmio era incalculável. A saúde e o futuro de seu filho. O ar entre eles estava denso de possibilidades não ditas, de uma tensão que ia além dos negócios. Clara olhou para os olhos de Arthur, buscando algum vestígio de sarcasmo, mas só encontrou uma seriedade calculista e uma urgência silenciosa. O dilema era cruel, mas a escolha, para uma mãe, era inevitável. O dia seguinte amanheceu com o cheiro de orvalho e pinho em Canela. Clara, ainda atordoada com a proposta de Arthur, mal havia dormido. A ideia de fingir ser sua noiva, de entrar em um papel tão íntimo e irreal, a deixava desconfortável. Mas a imagem de Gabriel pálido e frágil era a bússola que guiava suas ações. Por ele, ela faria o que fosse preciso. No luxuoso hotel de Arthur em Canela, Clara foi novamente preparada pela consultora de imagem. Desta vez, um vestido de seda branco, que caía em cascatas suaves, foi escolhido, realçando sua beleza clássica. Uma maquiagem leve e os cabelos soltos, com algumas mechas onduladas, davam-lhe um ar etéreo, quase de noiva de verdade. Ao se olhar no espelho, Clara viu uma mulher que não reconhecia totalmente,
mas que irradiava uma força silenciosa. Arthur a esperava no lobby, e ao vê-la, seus olhos azuis se arregalaram por um instante. Um brilho de algo indizível passando por eles. Ele estava impecável em um terno escuro, e o contraste com o vestido de Clara era impressionante. Ele estendeu o braço, e ela o aceitou, sentindo a mesma corrente elétrica de antes. Mas, desta vez, havia algo mais. Uma tensão subjacente, um reconhecimento mudo entre eles. A reunião com o investidor árabe, o Sheikh Omar, foi tensa e delicada. Arthur, em seu papel de noivo apaixonado, foi atencioso com Clara, segurando sua mão discretamente, sorrindo para ela de forma que nunca havia feito. Clara, por sua vez, representou seu papel com maestria. Falou sobre a vinícola com carinho, sobre os sonhos de uma família, sobre o legado que agora Arthur ajudava a preservar. A narrativa do amor deles pela terra, e um pelo outro, pareceu tocar o coração do Sheik, um homem de semblante sério, mas com olhos curiosos. Em um momento da reunião, o Sheik, com um sorriso raro, disse: "É belo ver tanto amor e compromisso, Senhor Montenegro. Espero que celebrem este noivado com a paixão que vejo em seus olhos." Ele olhou para Clara e depois para Arthur. Um beijo, quem sabe, selaria este momento. Clara sentiu o coração disparar. Um beijo, em público, e com Arthur, o homem que a humilhara e que agora dependia dela para fechar um negócio milionário. Ela olhou para Arthur, que estava tão surpreso quanto ela, mas que rapidamente recuperou a compostura. Um brilho de desafio e algo mais intenso cruzou seus olhos. Arthur se virou para Clara, e seus olhos antes calculistas agora brilhavam com uma mistura de urgência e uma emoção que ela não conseguiu decifrar. Ele colocou a mão suavemente em seu rosto, e Clara sentiu a maciez de sua pele, o calor de seu toque. Ele se inclinou lentamente, e Clara fechou os olhos, o mundo ao redor desaparecendo. O beijo de Arthur não foi um selinho profissional, nem um simples toque de lábios. Foi um beijo profundo, hesitante no início, mas que rapidamente se aprofundou com uma paixão inesperada. Seus lábios se moveram com uma doçura surpreendente, e Clara sentiu uma onda de sensações que a arrepiaram. Era um beijo que carregava a urgência de um desejo reprimido, a surpresa de uma conexão recém-descoberta. Seus corpos se aproximaram, e por um instante não havia mais o Sheik, nem o negócio, nem as humilhações passadas. Apenas eles dois, perdidos naquele momento, naquele beijo que parecia selar não apenas um acordo, mas um destino. Quando ele se afastou, seus olhos azuis estavam mais claros, e uma ponta de rubor coloria suas maçãs do rosto. Clara sentiu as pernas bambas, a respiração acelerada. O Sheik Omar sorria satisfeito. O acordo foi selado com um aperto de mãos e um aceno de cabeça. O negócio estava feito. Arthur levou Clara de volta à sua casa em Bento Gonçalves naquela noite. O carro estava em silêncio. A tensão entre eles era palpável, mas agora era diferente, carregada de uma nova e estranha emoção. Ao chegarem, Arthur desligou o motor, mas não fez menção de sair. Dona Clara, que sobre o beijo, foi necessário para o negócio, disse ele, a voz um pouco rouca, evitando o olhar dela. Eu entendo, Sr. Montenegro. Foi para o bem do negócio. Clara respondeu, sentindo um nó na garganta. Um longo silêncio se seguiu. Então Arthur se virou para ela, seus olhos fixos nos dela. Clara, não foi apenas por negócios. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas desde que a conheci, você me intriga. Você é forte, autêntica, e me faz questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a vida. Eu sinto muito pela forma como a tratei antes. Fui um arrogante. Sua voz era suave, quase hesitante. Clara olhou para ele, surpresa. Era a primeira vez que Arthur demonstrava uma vulnerabilidade tão explícita, a primeira vez que pedia desculpas. As barreiras entre eles pareciam ruir, tijolo por tijolo. Senhor Montenegro, Clara começou. Ele a interrompeu, colocando a mão sobre a dela. Arthur, me chame de Arthur, por favor. E eu gostaria de tentar algo real, sem negócios, sem fingimento. Eu sei que sou complicado, mas você me faz querer ser uma pessoa melhor. Clara sentiu uma ponta de esperança, algo que ela pensava ter perdido. Aquele homem, antes tão frio e distante, agora parecia oferecer-lhe não apenas a salvação de seu filho, mas a chance de um novo começo para si mesma. Um romance improvável, nascido da dor e da superação, florescia entre as parreiras da Serra Gaúcha. O caminho seria incerto,
Mas pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que o destino, que antes lhe parecia tão cruel, talvez tivesse guardado uma surpresa grandiosa para ela. Anos se passaram. A vinícola de Clara e Arthur floresceu, tornando-se um símbolo de resiliência e inovação na Serra Gaúcha. Gabriel, forte e saudável, corria pelos campos de uva, o riso ecoando pelas parreiras, uma prova viva do amor e sacrifício de sua mãe. Clara e Arthur, lado a lado, construíram não apenas um império no vinho, mas uma família. Ele, o homem que um dia foi arrogante e distante, aprendeu a amar com uma intensidade que nunca imaginou. Ela, a mulher que enfrentou a humilhação com dignidade, encontrou no amor inesperado a plenitude que a vida parecia ter-lhe negado. A história deles, um brinde à força feminina, à superação e ao poder transformador de um amor que surge onde menos se espera, tornava-se uma lenda sussurrada entre os vinhedos. Se essa história tocou seu coração e te emocionou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. Sua participação é muito importante para continuarmos criando histórias inspiradoras como essa. Compartilhe com suas amigas para que mais pessoas conheçam o poder da superação e do amor verdadeiro.